Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma mensagem de esperança ao seu coração neste dia. É que hoje é o dia 12 de abril de 2020 e é um domingo especial porque é o domingo de Páscoa. Sabe, esta é a primeira vez em 42 anos que eu celebro a Páscoa do Senhor sem ser no templo, em adoração junto com outros irmãos, e também sem ser num lugar público de adoração. E isso tem feito uma diferença enorme para mim. Eu gostaria de estar junto com vocês, gostaria de poder contar com a comunhão, com esse calor humano, com essa possibilidade de uma manifestação maior da glória de Deus no nosso meio. E eu quero dizer para você que provavelmente esta também seja a sua experiência pela primeira vez. Talvez pela primeira vez você esteja obstado em razão desta pandemia que estamos tratando nestes dias no nosso país. Talvez esta seja uma primeira vez que você também não pode estar junto com outras pessoas. Mas não importa se você está em um número grande de familiares ou se você está apenas num quarto solitário. É importante que esta seja a melhor Páscoa de todos os tempos para você pessoalmente. E eu tenho um texto para poder compartilhar com você. Esse texto está em Mateus 28, versículos 1 a 8, que diz assim: E no fim do sábado, quando já despertava ou despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e com grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Para que você tenha certeza de que esta seja a sua melhor Páscoa de todos os tempos, para que você se assegure sem sombra de dúvidas, é necessário você entender que algumas pessoas pensam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Algumas pessoas chegam a ter uma ideia a este respeito, mas outras pessoas de fato sabem que ele é o Messias, que ele é o Salvador. E eu quero então, de entrada, à guisa de introdução, quero perguntar para você a qual grupo você pertence. Ao grupo daqueles que acham que conhecem, que tem uma ideia a respeito, ou aquele grupo que sabe realmente quem é Jesus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o seu Messias. Responder essa pergunta fica fácil, a menos que você analise e vá um pouquinho mais a fundo. E quando você faz isso, você descobre que todos nós, em algum momento, confessamos a Jesus. Se você é alguém que está celebrando a Páscoa, de alguma forma, você confessa Jesus como seu Salvador, como alguém que você ama, como alguém que você quer. Mas assim nós vemos também que foi a experiência dos discípulos. Os discípulos estiveram com Jesus e eles confessaram a Jesus, como foi o caso, inclusive, de Pedro, que além de confessar ao Senhor, ele disse, olha, que não abandonaria o Senhor jamais. Mas quando nós analisamos um pouco mais a fundo, nós vamos descobrir que todos nós o negamos de alguma maneira. Jesus, ele tinha avisado aos discípulos que isso iria acontecer. E ele diz que todos o abandonariam. E ele chega mesmo a citar um texto do Antigo Testamento que diz: feri o pastor e as ovelhas se dispersarão. Por um momento eu gostaria de mostrar a você a cena do momento em que Pedro negou a Jesus
e isso está em Lucas capítulo 22, versículos 60 a 65. E diz assim: e disse Pedro: homem, não sei o que dizes. Ele está negando que conhecia Jesus. E logo, estando ele ainda falando, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendo-lhe e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Outros evangelhos são mais claros a respeito disso. E mostram, por exemplo, como em Marcos, que naquele momento eles colocaram uma coroa de espinho em Jesus. E muito provavelmente Pedro viu esta cena, viu o que estava acontecendo com aquele que ele tinha declarado que jamais abandonaria. Mas antes que você tome uma posição de julgador, de juiz contra Pedro, eu gostaria de também compartilhar com você um texto que Paulo, escrevendo a Tito, um dos seus discípulos, ele diz o seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Quando pensamos nisso, precisamos nos encaixar nesses textos? Precisamos perguntar a nós mesmos se nós somos diferentes de Pedro. Perguntar se estamos prontos para toda boa obra. Perguntar se somos fáceis, se somos maleáveis para poder realmente obedecermos ao Senhor. E então, nós precisamos fazer uma outra pergunta. Como que Pedro chega a ser considerado um pilar da igreja do Senhor logo no início? E nós sabemos então que é aqui que entra a importância da ressurreição de Jesus, da Páscoa, do dia em que Jesus ressuscitou. E aqui está, meus irmãos, é que até a ressurreição de Jesus, Pedro tinha uma ideia de que ele poderia ser o Messias. Ele realmente se esforçou para entender isso. Mas agora, depois que Jesus ressuscitou, ele sabe que Jesus é o Messias, que Jesus é o seu Salvador. O que percebemos é que Pedro sai agora daquela esfera de apenas confessar Jesus, de apenas declarar que vai segui-lo, e agora ele entra numa esfera realmente de séria decisão ao lado do Senhor. E no texto que nós lemos em Mateus 28, nós vemos que o anjo disse: ide anunciai que Jesus ressuscitou. Anunciai aos discípulos, dizei aos discípulos que Jesus ressuscitou. E aqui está a oportunidade de Pedro, a ressurreição de Jesus. Quando Jesus teve o primeiro encontro com Pedro, Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pego absolutamente nada. Depois que Jesus morreu, Pedro disse que iria pescar, e os discípulos disseram: nós também vamos com você. O capítulo 21 de João fala sobre isso, do versículo 1 até o 7, e diz assim: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Jesus se manifesta outra vez. Deus é um Deus que dá oportunidades a você. Hoje pode ser a sua melhor Páscoa, porque hoje é um novo dia e um dia de oportunidades para você. Jesus se manifesta outra vez aos discípulos. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Olha só, Pedro tinha sido chamado por Jesus quando estava pescando. Parece que agora ele chega à conclusão: vou deixar essa história toda para lá. Jesus já morreu, olha, não há mais jeito, olha, toda essa história acabou, esses 3 anos mais ou menos que passaram, isso foi como nada, isso tudo vamos esquecer. E então ele volta a uma espécie de vida antiga. E os discípulos dizem: nós também vamos com você. Sabe, eu quero dizer para você, quão fácil é nós desistirmos, mas a Páscoa, ela é uma mensagem de que o Senhor quer você de novo, de que o Senhor dá a você uma nova oportunidade,
Diz a Bíblia então que eles foram e subiram logo para o barco e naquela noite não apanharam nada. Repete aqui o que tinha acontecido lá da primeira vez que Jesus encontrou com eles. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Agora Jesus já ressuscitado, ele aparece na praia, mas os discípulos não o conhecem. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa que comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Jesus se apresenta aqui e faz exatamente o mesmo milagre que ele tinha feito quando chamou Pedro. E agora então, meus irmãos, o discípulo João, ele diz assim, disse para Pedro, olha, é Jesus, é o Senhor. E então quando Pedro ouviu isso, e quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Pedro não aguenta esperar e se lança para encontrar-se com Jesus. Sabe, esta é uma cena tremenda e maravilhosa. Isso é algo que cada um de nós precisa fazer. Quando caímos, quando queremos desistir, quando estamos apartando daquilo que é a vontade do Senhor, devemos correr para Jesus, devemos nos lançar ao seu encontro. Mas quando eles chegam na praia, quando Pedro chega na praia, Jesus já tinha o peixe pronto para eles comerem. Jesus já tinha o que eles precisavam. A provisão já estava completa. Era um Jesus ressuscitado. Sabe, esta é uma mensagem que deve mexer com o seu coração. Por mais que você queira, por mais que você tente, por mais que você tenha vontade, eu quero dizer para você, a provisão completa está em Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, a mensagem de Jesus para Pedro foi, se você precisar, eu faço o mesmo milagre de novo. Aquele mesmo milagre de quando eu encontrei com você pela primeira vez. Mas hoje a provisão está completa e você pode realmente se decidir. Sabe, meus irmãos, ele está dizendo a Pedro, olha, eu morri e ressuscitei para que você comece tudo de novo. Isso é o que Jesus fez. Isso é o que celebramos na Páscoa. A morte de Jesus, a Bíblia diz, tragada foi a morte pela vitória. Sabe, João continua essa história. E ao continuar essa história, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava. E Pedro então responde as 3 vezes, mas da terceira vez, Pedro diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus não precisava que Pedro dissesse a ele essas 3 vezes. Jesus já sabia. O próprio Pedro declara, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus queria ter a certeza de que Pedro sabia que Jesus também já tinha a convicção de que ele de fato o amava. Sabe, Deus não quer apenas que você fique aí intrigado consigo mesmo. Ele quer ter uma comunhão íntima com você. Ele quer se declarar a você e Ele quer que você saiba que Ele aceita e que Ele conhece as suas dificuldades, os seus problemas e que Ele aceita o seu amor nesse dia. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, a Páscoa é a declaração de Deus. A Páscoa é uma carta de Deus para você, dizendo o seguinte, de que é possível recomeçar. Ah, mas eu errei tantas vezes, mas eu sou tão difícil. Jesus está dizendo para Pedro, olha, eu acredito em você, você pode recomeçar. Eu morri por você. Eu morri para que você tivesse esta oportunidade. A Páscoa é uma declaração de Deus de que Ele conhece as suas dificuldades, conhece os seus pecados, mas também o seu amor por Ele. Ele sabe quanto você tem tentado, Ele sabe o quanto você tem buscado, Ele sabe o quanto é difícil para você sem vê-lo, sem percebê-lo de uma forma humana. Você o serve, você o segue, você o ama. Também a Páscoa é uma declaração de que a ressurreição é a vitória sobre a morte. E a morte é a mais terrível ilustração do pecado. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há tamanho de pecado que seja grande demais
para o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por você e por mim. Sabe, meus irmãos, quero dizer para você, esta mensagem é de esperança, porque você e eu precisamos de um recomeço com o Senhor Jesus. Especialmente nesses dias. E a ressurreição dele nos mostra que a Páscoa significa provisão completa para um recomeço, para um encontro real, para uma decisão fresquinha, para uma decisão agora e nesse momento de segui-lo, de estar com ele até que nós chegamos àquele dia quando vamos estar eternamente juntos. Eu vou orar por você nesta hora. Mas antes de eu fazer isso, eu quero pedir a você, tire um tempo ainda hoje, ainda agora de preferência, e busque ao Senhor Jesus, e declare o seu amor por Ele, e declare que você quer segui-lo até o fim, e seja grato ao Senhor, porque Ele não apenas morreu, mas Ele foi muito além disso, Ele venceu a morte ressuscitando, e Ele fez isso por você e por mim. Por isso eu quero dar a você esta saudação de Feliz Páscoa na presença do Senhor. Nós podemos, de fato, o povo de Deus sabe o que significa a Páscoa do Senhor. A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero orar por você. Não esqueça de compartilhar essa palavra com outras pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal para que haja visibilidade deste canal, das mensagens e outras pessoas sejam abençoadas. É tão simples você fazer isso. Clica lá em inscrever-se, clica lá no joinha, clica lá para poder você compartilhar com outras pessoas, com seus grupos, com pessoas, com igrejas que você conhece. Não deixe de fazer isso. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque hoje celebramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, mesmo em meio a esta pandemia, mesmo em meio a esta dificuldade, nós sabemos, ó Deus, que no Senhor nós temos um recomeço. Nós sabemos, ó Deus, que no Senhor nós temos oportunidades. Nós sabemos que nós somos mais do que vencedores por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Nós damos ao Senhor a honra, a glória e a adoração. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.